Aí, família, boa noite, um bagane para vocês. Já conseguiram perceber que estamos fora do nosso cenário habitual. Hoje viemos visitar a NAD Invest para juntos apreciarmos a nossa magnífica conversa com Fidel, personal trainer da mesma casa, NAD Invest. E, por conseguinte, fiquem ligados. Será ele e mais duas suas atletas que, por sua vez, hão de se apresentar também. Então, vamos viajar nessa, sem mais delongas. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite, Bagani. Então, como é que vocês se encontram? Nesse momento nós estamos bem, graças a Deus, e nós agradecemos pela vossa presença, né? São bem-vindos aqui na nossa casa, na Diversidismo. Eu esperava que dissesses, como vês os corpos, corpo em forma, que é a tua marca, é claro, mas brincadeira para perceber. Maninhas, então, como é que se encontram? Eu estou bem, obrigada. Eu estou bem, graças a tu. Que bom, que bom. Quanto aos vossos nomes, o vosso pessoal lá de casa precisa saber? Elebula. Liliana Bastos. Bem, para me apresentar, Fidel Prata é meu nome, personal trainer da NAD Invest, Jimmy, personal da casa. Uau. Mano, nós faremos uma viagem em torno daquilo que são vossos feitos, a vossa praia, ginasta ou mesmo musculação, se assim podemos considerar, né? A vossa área. Não posso cá estar a embelezar coisas que às vezes acabamos errando. Irmão, diga-nos, quando é que surgiu essa vontade ligada à musculação? Bem, do princípio é que eu já estava ligado no mundo do desporto, né? Fui atleta de futebol. De lá para cá, depois eu decidi me trocar mesmo, viralizar mais um bocado para esta área de fisiculturismo. Bem, eu sou um personal já há mais de 8 anos. Há mais de 8 anos. Porque quando eu comecei, primeiro eu fui praticante. Depois de ser praticante, então, na minha prática, né, e fui ganhando gosto por esta prática. E como o futebol, juntamente com o fisiculturismo, não daria o mesmo sentido seguir as duas modalidades, porque, na verdade, quem faz a musculação, a tendência é crescer. Crescer é termo de musculatura, e a musculatura pesa. E um atleta de futebol não pode ser pesado, Então, tinha que me decidir mesmo, seguir esse rumo. Até quando eu decidi ser o personal, ao ponto de me formar, e hoje em dia estou aqui, como personal trainer. Pois é, ficou a mensagem lá para o pessoal de casa quanto àquilo que é a apresentação do nosso personal trainer, Fidel, o Prata, mais conhecido por Fidel. Mano, tens uma filosofia de treino para aquelas pessoas que querem entrar neste mundo de treino, mas percebem de forma de que quem pratica ginásio é para simplesmente manter o físico robusto? Na verdade, é que anteriormente as pessoas percebiam muito mal a questão do ginásio. Certo. Pensavam que o ginásio era uma coisa apenas para ilusão. Pensavam que o ginásio é apenas uma diversão, sem cabimento. Porque ainda assim, a mentalidade há pessoas que pensam nessa generalidade, que tipo, quem vai para o ginásio é alguém que é ilusionista. Mas na verdade eu deixo uma mensagem, que isso não reina. Quem pratica o ginásio é apenas procurar saúde. É saúde. E ir à postura corporal. E quem realmente realiza e quem não realiza, praticamente para aquele que não realiza, acaba por se matar aos poucos. Porque um sedentário é menos doente. Se tu viajarem para o mundo anterior, vocês viam que as pessoas que muito adoeciam são as pessoas que pouco praticavam exercício. E no nosso país, tudo por nada era evacuar para o exterior. Vai para a Namíbia porque tem problema de cardio, vai para a África do Sul porque tem que ser operado por lá. E quando surge o fisiculturismo cá em Angola, né? Já surge há bastante tempo, quando entra em vigor, e as pessoas perceberam que, afinal de contas, o fisiculturismo, que é a prática de exercício, é muito essencial para o corpo humano, para melhoramento de saúde, melhoramento de alguns sintomas que é normal que pode surgir no corpo humano. Então, hoje estamos aqui e as pessoas também, graças a Deus, já estão a ter essa mentalidade que
Afinal de contas, o treino é essencial para o corpo humano. E de cá temos prova que alguns médicos já mandam alguns pacientes, depois de ser analisado ou examinado, então mandam os pacientes para o ginásio, para que nós pegamos aquelas pessoas consoante aquele exame, a gente estimulamos e a gente executamos para que ele melhore as suas anomalias que realmente lhe trouxe cá no ginásio. Perfeito, perfeito. Aproveitando agora, personal Fidel, há uma idade certa para que as pessoas vão a um ginásio pronto a praticar? Bem, na verdade, todas as modalidades esportivas têm escalões. O mais certo, né, é a prática é mais de 18 para cima. Mas existem algumas situações que nós recebemos, ou as pessoas recebem, que a pessoa às vezes é adolescente, tem uns 15 ou 16 anos, mas tem problema, por exemplo, cardiovascular. Essa pessoa precisa praticar exercício. Essa pessoa deve ir a uma academia para praticar de forma moderada, certo? Minhas manas, pelo corpo não há muito o que dizer, está mesmo em forma. Diga-nos lá para casa o que vos motiva realmente para manter os vossos treinos de forma regular. Porque acredito que é isso que acontece convosco. Sim, realmente é o que acontece, mas regular nem tanto. Temos uma constância com os treinos, mas não é algo regular. Porque eu costumo dizer e repito, treinar é que nem estudar. Precisa-se foco e muita paciência. Disciplina, né? Também muita disciplina, mas o que acontece? Temos um bom PT. Bom PT? Bom PT. Personal trainer. Exatamente. Temos um bom PT que quando nós faltamos, gritamos. A mim, pelo menos, ele grita. Ele está a faltar muito, tens que vir treinar. Mas, na verdade, eu comecei a treinar, como o meu PT havia dito, eu comecei a treinar por causa da questão de saúde. E comecei a ganhar gosto. Esse corpo é muito treino. É fruto de muito trabalho, né? Muito trabalho. Eu não treino há 3 anos já. Tenho algum percurso de treino. Já fazem uns 10 anos. Treino? Sim. Uau! Mas voltamos sempre. É isso aí. E com o PT que vocês têm, conforme já frisaram aqui, sem sombra de dúvida que coisas melhores daquilo que são os vossos desejos, a dada altura, hão de acontecer, sim senhora. Mano Prata, conforme eu gosto de chamar, mas tem que tratar mais por Fidel, que é o nome mais vulgar nessa área de personal trainer. Mano, diga-nos lá, quais têm sido as maiores dificuldades como PT? Bem, as dificuldades têm sido muitas, porque por vezes nós nos deparamos com cada atletas que, às vezes, tu planifica uma coisa para ela e por vezes ela entende de outra maneira. Acha que ela já sabe, vem com uma planificação, porque entende que aquilo que ela pensou ou aquilo que ela viu na internet é o melhor que aquilo que você está a executar aqui. Certo. Essa dificuldade a gente tem encontrado bastante. E quando a gente se depara com esse caso, a gente procuramos mobilizar de maneira essas pessoas a tentarem perceber o que é o treinamento. Por quê? Quanto mais se vai na internet eu posso até mandar um treinamento, né, da minha maneira e dizer que isso é melhor que aquilo. Se você for fraca, claramente que vais cair e vai seguir aquilo. Então, mais vale, né, ser realista. Tu, como estás presente, como uma pessoa profissional, que é o personal, então segue o padrão que o personal está a falar. Certamente. Aproveitando ainda, o pouco que as atletas acabaram frisando sobre aquilo que são as qualidades do PT, Fidel, queremos agora passar a mensagem lá para casa relativamente àquilo que é a tua área capacitória. Então, és formado na área, teve formações constantes. Fala-nos um bocadinho sobre esse processo. Bem, eu recentemente tive uma formação muito intensiva, que foi implementada pelo Ministro do Desporto, que é o curso de formação de formadores para a generalização esportiva. Primeiro, devo já parabenizá-lo
Muito obrigado. Formação, acredito que em Angola são poucos que tiveram a oportunidade de fazê-la. Certo. Foram selecionados 50 candidatos cá na província de Benguela. Parabéns. Certo. E algumas pessoas deslocaram-se de uma província para outra porque haviam sido inscritas também para essa formação. Não foi fácil até conseguir uma vaga dessa. Até quero já parabenizar ao nosso Ministério do Desporto, que é o Rei Falcão, né, pela boa iniciativa que teve, porque atualmente nós já temos a probabilidade agora de ensinar como treinar, porque já somos considerados como formador para essa área desportiva. Isso é uma valia para o país, porque isso vai regularizar na questão de que as pessoas treinam empiricamente. Porque quando falamos dessa formação, falamos de todas as modalidades esportivas, não só do fisiculturismo, não. Falamos do basquete, futebol, handebol, futebol adaptado, ginástica, é muita modalidade esportiva. Isso é mesmo para ensinar no nosso desenvolvimento desportivo a nível nacional. Perfeito, perfeito. Agora, quanto ainda às formações, esta foi a única, não quero falar mais de outros pontos de formação que tiveste? Porque acredito, desculpa lá, acredito eu que como personal trainer tem muita coisa que se estuda, tanto para o lado do domínio da própria alimentação, tem estes cuidados, não é? E fala-nos um bocadinho sobre mais isso. Na formação, por exemplo, nós falamos muito... Eu vejo aqui o certificado, permita-me só, faz favor. Aliás, certificados. Desporto, Sistec, como podem ver lá para casa. Fala um bocadinho deste. Esse certificado é um certificado de formação, de personal training. Como vês, né? Esse é um certificado de instrutor de cardio fitness, na qual já foi me adequado em 2018, que já lá se vai muitos anos. Essa é uma pedagogia. Na verdade, um personal tem que ter noção de pedagogia, que é método de ensino. Esse curso foi feito pela Faculdade Catiavala Buila, que é a Faculdade de Direito. Isso foi em 2019. E também tive a formação de suplementação desportiva para ensinar como se alimentar em termos desportivos. Porque treinar não é só treinar. Treinar, a pessoa tem que saber o que comer, o que não deve comer, de uma maneira regular. E tive uma formação também de ginástica para todos. Essa também foi implementada pela Federação de Ginástica em Angola. Isso foi em 2019 também. E tive outra formação, que é a formação principal, a máxima, que é essa de formador, né, de generalização desportiva, que foi lançado recentemente pelo Ministro do Desporto. Esta é a formação recente. Essa é a mãe. Todas dessas formações que eu já tive aqui, está inclusa aqui, num só certificado. Mano, o que dizer, a não ser a palavra-chave mágica que eu gosto muito, parabéns, parabéns. Na verdade, Deus vê e sabe. Então, a partir de outras formações que tiveste no passado, surgiu a mãe. Tudo é merecido. Maninhas, quanto a vocês, atletas, sei que no passado treinaram também sem um PT, não é? Na primeira instância, treinaram sem PT. Então, logo começaram a treinar com PT, profissional na área. Como é que vocês começaram a ver o lado do diferenciado? A diferença entre treinar com e sem PT é que o PT tenta buscar o máximo de ti. Quando estás a fazer as repetições, vou exemplificar. Eu, quando treino sozinha, faço de 20 a 15 repetições. Eu posso parar na 10ª repetição e não faço mais. Sim, mas se o PT estiver ali... E não te safas. Exatamente. Exatamente. Então, nota-se mais a eficiência nos exercícios quando tem um PT ao lado em relação quando estás a treinar sozinha. E o tempo de descanso.
quando se treina sozinha, normalmente a pessoa tende a descansar mais. Até porque onde chegar é a área do meu PT, mas acredito que tem um tempo propício para descansar. Ok. Quando estás a fazer alguma série, você não pode demorar mais de 15 a 20 minutos para entrar numa outra. Mas treinando sozinha não tem ninguém a controlar. Aí a folga é tanta. Exatamente. Você aproveita ao máximo. E fora os telefones, As o redes músculo sociais. acaba ficando frio. E praticamente, acredito eu, não deixar falar de forma errada, o meu PT depois vai fazer a correção, caso for necessário. Acredito eu que não terá eficiência no músculo. Quando se treina e o tempo de descanso é muito elevado diante daquilo que é recomendado. Certamente, certamente, certamente. E falava-se do tempo, qual é o tempo ideal para suponhamos que está a fazer, como é que chamamos aqui? Como é que chamamos? Este aparelho? Bicicleta, né? Após sair da bicicleta para um outro exercício, qual é o tempo de espera que o atleta tem de fazer? Quanto à bicicleta, isso Bicicleta como exemplo, né? Ou um outro aparelho. digo mais de treinamento geral. Quando estamos a fazer a musculação, geralmente o descanso tem sido de 30 a 45 segundos. Isso porque a ênfase muscular. Sim, segundo. Por quê? Porque o músculo produz no momento em que o músculo fica desgastado claramente. O músculo quando está a pedir que já não suportas, é onde o músculo fica a trabalhar. Porque o músculo não trabalha no momento em que está muito frio. Por isso que o novo estudo nos mostra que atualmente o treino é até a falha. É até a falha. Até a falha? É até a falha. Significa dizer que quando estás a dar uma execução, você vê que a atleta está mesmo esgotada, mas você tem que exigir. Naquela falha que você vê que a atleta já não suporta, é onde o músculo trabalha. E quando vê que ela já não vai mais além, então ela relaxa. Desce com o passo do tempo. Quando ela faz essa percussão, de uma execução até a falha, tu podes lhe dar mais tempo de descanso para recuperar a energia, para que ela possa suportar mais a outra execução que vem a seguir. Perfeito, ficou claro quanto a isso, ficou claro. E, minhas manas, vocês treinam bi ou tri diário? Não, eu não faço B. Eu treino uma vez por dia. Não faço B. Sim, eu treino uma vez por dia e há momentos que dividimos entre musculação e aeróbico. Depois, musculação e aeróbica. Sim. Depois de fazermos a musculação, viemos para as máquinas fazer aeróbica. Normalmente é 30 minutos de esteira, 5 minutos de bicicleta. Ok, ok. Qual é o exercício que achas mais cansativo, ou seja, aquele exercício que tu não gostas de fazer quando é orientado pelo PT? De certeza que é um. Qual é? Normalmente, o exercício que eu não gosto de fazer é mais cansativo. É quando trabalhamos a perna, quadríceps. Yeah. Perna, quando trabalha-se a perna, ao mesmo tempo também trabalha-se os glúteos, é isso? Trabalha-se os glúteos, mas há exercício especificamente só para a perna, certo? Que é o mais difícil, não é? E para ti também? Búlgaro, eu não gosto de o PT sabe. Eu não gosto de búlgaro. Eu posso carregar. não gosta de? Búlgaro. Búlgaro? Sim. Como é que é isso? Como é que é isso? O búlgaro é uma execução para o glúteo. Geralmente ele trabalha dois músculos. São exercícios monoarticulares, trabalha mais de um músculo, o quadríceps e o glúteo. Depende, se tu tiveres numa planificação para trabalhar o glúteo naquele dia, então ela vai ter que fazer uma execução do búlgaro para o glúteo, que é ter mais uma inclinação para ter mais uma ênfase para o glúteo. Se tivermos que trabalhar a perna, então, aí a posição também é outra. Tem uma posição mais reta para ter a ênfase para os quadríceps. Então, esse exercício é muito difícil. É mesmo muito difícil. Por isso que ela está a dizer, isso é uma realidade. Eu confirmo, é uma realidade, é mesmo difícil. Há sempre os... Percebe-se, claro, mas há sempre aí mitos e erros que você, como PT, né, percebes
muitas das vezes, nos atletas, né? Qual é o erro frequente? Primeiro, erro frequente e, posteriormente, os mitos, porque há quem está fora dos treinos, não é? Mas há mitos vulgares, acredito, que fazem com que as pessoas tendem a se abdicar daquilo que é os treinamentos. Bem, quanto aos mitos, né, do pessoal de fora, ouve-se muito as pessoas aí aconselharem que, olha, no ginásio fazem, se você vai lá treinar, jardam, por exemplo, a jarda. A jarda é uma coisa que está muito vulgar, que as pessoas pensam que todo ginásio, toda praticante de exercício físico pratica jarda. Pensam que isso todo o pessoal pratica. E há quem mentaliza ou põe em prática algumas pessoas que no ginásio jardam, ou então no ginásio lá há muita prostituição. Sim. Há quem vai para o ginásio só para ir procurar, se calhar, homem. Não, isso que parece, não. Só confirma quem frequenta o ginásio. Para quem não frequenta o ginásio, realmente vai receber sempre essa especulação. A realidade é que a gente vê. O que as pessoas vejam ou ouçam na rua, não é que vejam aqui no ginásio. Por quê? Porque o que a gente vê no dia a dia, o pessoal está mais focado na prática de exercício, de maneira a procurar estabilidade corporal e a boa forma corporal. Isso é o mais essencial. Porque distante da estabilidade financeira, né? Aí sim. Isso é que as pessoas mais procuram aqui no ginásio. Mas, vejamos, numa escala de 0 a 10, com verdades, como PT acredito que tenhas domínio ao próximo daquilo, né, que é a verdade. Numa escala de 0 a 10, vão mais ali para manterem a sua boa saúde, a sua boa performance, ou mesmo para conseguirem o corpo desejado, para que consigam outras coisas fora da boa saúde, simplesmente. Bem, de 0 a 10, eu digo que a maior vantagem é das pessoas que procuram mais a boa estabilidade física. Então estamos a falar de uma escala acima de 7. 7, claramente. Estabilidade física. Estar em forma, né? Ter uma postura corporal. Enquanto os 3%, se calhar, são as pessoas que a gente recebe em forma de estabilidade de saúde. Por recomendação médica, foi encaminhado por uma academia para a prática de exercício para melhorar, né, a sua saúde. 3%. 3, né? Menos mal. Mas agora, minhas manas, é tudo natural? É tudo natural. É tudo natural. Como diz o PT, as pessoas têm muita má percepção das pessoas que praticam exercício. Principalmente para nós, as jovens. Aceita-se que as pessoas pensem que no ginásio tem muita prostituição, os PTs servem para vender as atletas, e algumas pessoas até dizem que são que nem cafetões. Ok, os personagens nesse caso. Essa é a percepção que fica lá fora. Exatamente. Mas talvez eu estaria aqui a falar e as pessoas podem pensar, não, está a bajular, está a passar uma informação que não é verídica. Então, eu conheço o meu PT há 11 anos. Há 11 anos. Eu estive nesse percurso profissional que ele teve e tem até hoje. E uma das coisas que já passei na mão dos outros PTs, porque houve momentos que eu não pude treinar com ele. E uma das coisas que mais me encanta no meu PT é que, para começar, é um homem casado, pai de família, é cristão. Sim. É cristão. E não tem essas práticas. E chama muito a atenção. Para as atletas dele, chama muito a atenção. Em termos de não se colocar em escândalos, porque Benguela é pequena, e acredito que todo mundo conhece exatamente. E depois, para não passar aquela informação, é atleta do Fidel. Ou então é o Fidel que fez o link. Mas na verdade, como um ser social, é uma pessoa de boa conduta. Eu conheço o Prata há muitos longos anos.
Eu tenho lhe dito, mano, quanto ao teu percurso, desculpa, eu estou muito, mas muito orgulhoso. E ele tem feito muito bem o seu trabalho. E, mano, é só continuar, é só continuar. Falamos daquilo que são os mitos. Reforça só quais são os maiores erros. Bem, quanto à mal percepção das pessoas, né, a questão dos personagens. Muita gente tem uma imagem muito negativa nos personagens. As pessoas pensam que o personal, de tanto lidar com meninas, esse personal ou namora com as atletas, ou vende as atletas. Isso não reina. Eu trabalho como personal mais de 10 anos. Não tenho atleta que me aponta dedo que o Fidel namorou ou namora com a fulana. Isso não acontece. Está aqui, se a memória não me pode assistir, se tiverem que acharem que eu estou a mentir, está aqui a minha atleta que testemunha. Muitos anos juntas, ela sabe. Isso nunca aconteceu. Então a questão é, a mensagem até que eu deixo em casa. As pessoas têm que tirar essa mentalidade de pensar muito mal dos personagens. Isso pode até também ser o inverso. O personal às vezes recebe algumas atletas que se calhar às vezes gostou do personal ou quer do personal, mas o personal, sendo profissional, não se deixa levar por isso. Não se deixa levar por isso. Um profissional não pode se deixar levar por isso. Eu, por exemplo, não posso aceitar uma atleta me pedir em namoro. Claramente que eu vou estragar a minha carreira profissional. As coisas não vão cair bem, por quê? Porque as meninas têm daquela de fazer esse ciúme. Imagina que você está a tratar bem uma atleta. Ela vai querer misturar as coisas. Isso depois traga o bom nome que tu tens. Então, para evitar, como personagem, então, essa recomendação que eu deixo para casa, se realmente existem algumas pessoas que ainda têm essa prática, acredito que não são profissionais. Porque um profissional não faz isso. Realmente, porque há quem diz que onde há 10, talvez pode aparecer um como você, com essa boa conduta, entre 10 PTs. Se calhar dali que as pessoas tendem a tirar essas percepções, né, essas conclusões de formas, se calhar, errôneas, né? Ou assertivas também. É por aí. Irmão, que conselho darias para aqueles que queiram começar a frequentar um ginásio, mas que, pelos simples conselhos, por conta disso tudo que estamos aqui a tratar, eles acabam se inibindo ao ponto de não quererem fazer presente a um ginásio? Bem, o conselho que eu deixo que as pessoas venham, aderam a um ginásio, porque afinal de contas o que está em jogo é questão de saúde e uma estabilidade física e psicológica. Bem assim, psicológica, acima de tudo. É isso. Nós estamos nessa viagem boa, mas eu ia me esquecendo de um pormenor. Há quanto tempo é que vocês entram nesse mundo fitness ou de musculação? A vocês não perguntei isso, né? Mas posso repetir, eu já treino há 10 anos, mas teve paragens. Teve paragens porque eu sou mãe, então, durante o período gestacional tive que parar, depois ganhei a bebê, tive que me dedicar a ela. Acredito que atualmente já faz uns 3 anos que eu estou a treinar com constância, sem paragem. 3 anos. Então este talvez, quanto a bebê, foi o maior obstáculo que tiveste, porque senão aquilo que é o ritmo estaria sempre em alta. Exatamente. O período gestacional tive que parar mesmo. Ganhei a bebê, também tive que parar para cuidar dela. Mas depois Fidel ligou-me e disse ali, tu tens que voltar, e voltei. Não tem como. Recebeste o maior presente divino, uma bênção, né? Não tem como. E quanto à temania? Eu treino há 3 anos. 10? 3, não, 3. Mas o resultado? Graças ao PT, né? Graças. Houve paragens, mas estamos aqui. Também parou? Sim, parei. E nessas paragens, aproveitando, qual foi o maior obstáculo que levou a parar? Escola. Escolaridade, ok.
Mas a escola, aí não precisou só de uma boa, ou seja, de um bom agendamento quanto à escola. Como é que tem feito mesmo isso? Na altura eu parei porque eu estava num horário, estava com um PT. Sim. Na altura eu não estava com um PT, era um outro. Depois ele ficou doente, era noite, casa distante, não batia mesmo certo. Então eu decidi parar e agora recomecei a treinar. Certo. Mano, como é bem verdade que nem todos os dias são santos, nem todos os dias elas estão motivadas para aquilo que são as suas obrigações. Então, naqueles momentos em que elas estão mesmo cabisbaixa, se calhar com um problema tanto familiar ou não só, como é que tens usado aquilo que é a tua metodologia para esse quesito? Bem, a questão disso, quando isso acontece, o personal tem que saber sensibilizar, motivar mais um bocado o atleta. Porque, na verdade, nem sempre os dias são santos, nem sempre os dias que a gente espera são os dias em que a pessoa esteve melhor. Existem problemas familiares que às vezes afetam a psique. E o personal, quando isso acontece, o personal já consegue lidar com esse tipo de atleta. Tipo, atleta vem, se ele vê, está cabisbaixa. Atleta não é assim. Você tem que fazer. Quer dizer, o personal tem que perceber já isso de antemão. Tem que saber, tem que perceber. Tem que fazer já uma autoavaliação desde o momento que ela vem ter contigo. Porque tu estás acostumado a falar com o atleta, tu vais dar conta que o atleta não está bem. Então vai lhe moralizando, lhe dando um treino de maneira a tentar regular um bocado a psique dela, a despertar um bocado a mente dela, de maneira a relaxar a psique, para ver se ela não decai no desânimo. Porque ela pode ficar desanimada de maneira, às vezes, se ausentar dos ginásios por algum tempo. Então é preciso sensibilizar o atleta, lhe motivar, que se calhar ainda ela pode se abrir contigo do que está a passar e vai conversando com ela. Porque o personal é o pai naquele momento. É o pai. A tua filha não está boa. Você tem que lhe motivar, tem que conversar com ela de maneira a se reanimar. Para ver se ela se enquadra naquilo que realmente lhe trouxe na academia. E passar alguns minutos, tu vai dar conta que ela vai se enquadrar e esquece completamente aquilo que realmente estava a passar com ela. Porque aqui, não me se mentir, o ginásio é uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. Não tem outro método senão esse. Esse é o melhor método. Treinamento. É uma lavagem cerebral. Realmente, aquilo é como se fosse a leitura, né? Que ele é um livro, nunca é a mesma pessoa. Acredito que também para quem ama-se, tão logo entrar nesse mundo fitness ou de musculação, acredito que a tendência é sempre seguir mais porque apaixona-se por aquilo. E assim sendo, acredito que já tiveste atletas completamente doentes naquilo que são treinos, não deixam nem sequer um dia passar. Acontece muitas das vezes, não é? Muitas das vezes, porque eu até tenho dito o seguinte: o tempo não pode ser uma desculpa para treinar. O tempo não pode ser desculpa. Porque para quem pratica exercício físico, em 30 minutos consegue treinar. 30 minutos consegue treinar. Ela diz que não tem tempo, mas se vir para uma academia, o personal fazer um resumo do treinamento dela, ela consegue treinar em 30 minutos. Mas treinamento, eu digo mesmo treinar, não é treinou, pegou o telefone, treinou, está a conversar com A ou B, isso é nada. Porque há quem diz, eu treino 3 horas, mas 3 horas é mesmo treinar ou conversar. Aí está, há que saber. Uma coisa é estar lá a conversar, pegar no telefone, uma coisa é treinar. Eu te treinando 2 horas, você vai morrer. Eu como personal treinando 2 horas, vai morrer. E falando no tempo, qual é o tempo propício para o treino? 45, 1h30. É o máximo? Máximo. Mas parece que eu tenho visto pessoas a exagerarem, afinal. Mas treinando mesmo, ou então conversar. Também, aí está essa lógica. Uma coisa é entrar no ginásio às 18 para sair às 20, mas estar aí a conversar, e outra coisa é entrar no ginásio em 45 minutos só mesmo a praticar. Dobra aquele tempo que você ficou aqui 2 horas. Realmente.
Não, realmente. E quanto a vocês, nossos atletas, já vos passou pela cabeça uma ou duas vezes querem desistir? Nunca. Nunca? Estás de parabéns, nunca estás de parabéns. Todos os dias. Quer desistir? Eu quero desistir todos os dias. Mas por quê? Treinar não é fácil. Eu já repito, treinar e estudar não tem diferença. E as pessoas que estão de fora acreditam que não é muito fácil. Quem treina tem muito tempo, não tem nada a fazer. Porque se nós verificarmos, as pessoas que vêm treinar por ilusão não fazem 3 meses na academia. Desistem logo. Desistem logo. E você não precisa só ter dinheiro para treinar, precisa ter vontade. Disciplina. Então, nessa dificuldade, há momentos que dá mesmo aquela vontade de desistir. Mas vê, você ainda não pegou a paixão pelo treino. Quando te vês ao espelho, não vês que, epá, estou bem demais, mas ainda vou mais ao ginásio para crescer mais alguma coisa? Não passa isso pela cabeça? Eu particularmente treino para perder, não para ganhar. Porque eu tenho muitos problemas com o meu peso. A minha tendência é engordar e não emagrecer. Então, o que me motiva não é ganhar. É quando a balança começa a falar comigo. Porque a balança humilha. Humilha muito. A balança humilha. Não, percebo. Ô, Mano Prata, olha, Mano Prata, Mano Fidel, pessoal, Prata é que eu estou mais acostumado a chamá-lo, né? Faz um convite àquelas pessoas que queiram trabalhar contigo ao ponto de serem como estas atletas com o corpo em forma, mano. Lá para casa. Bem, na verdade, a Nadivest Gym, o ginásio que aqui vocês estão a ver, é um ginásio familiar, é um ginásio que acolhe qualquer um. Este ginásio, qualquer pessoa é livre de chegar para poder treinar. Eu, às vezes eu faço convite a algumas atletas, algumas pessoas que às vezes me seguem no Insta, Facebook. Eu faço convite porque muita gente me segue e diz que, olha, gostaria de treinar com o Fidel, faz favor, o que é que eu faço? Por vezes eu faço mesmo convite. Olha, faço-te um convite para vires treinar daqui, arranja um tempo, quando tiveres tempo, vem ter conosco. E eu recebo aquela pessoa, treino na boa, de maneira a sensibilizar outras pessoas que não gostam de treinar. Mas também tem aquela coisa, muitos às vezes não batem à tua porta porque ficam logo a imaginar quanto ao quesito do cachê. Não tem como. Quanto ao cachê, eles vão ver, poxa, primeiro que o nome é sonante. O nome é sonante e a qualidade também o pessoal de dentro leva para fora, os de fora muitas das vezes trazem dentro. Então ficam com o pé atrás. Poxa, até gostaria de ter treinado com aquele PT, mas será que eu teria capacidade de sustentar aquilo que é a questão financeira? Estás muito caro ou nem por isso? Bem, quanto a esses pormenores, eu sou uma pessoa muito pacífica. Eu gosto de mostrar trabalho. Eu não sou ganancioso em dinheiro. Eu prefiro receber um atleta, né, que tem vontade de treinar, que me diz que se calhar a capacidade dela, ou a capacidade financeira é aquela que consegue apenas me pagar ou A ou B, porque eu já sei que esse atleta que eu vou receber aqui agora, que vai me pagar se calhar uns 5 ou 10 mil kwanza, exemplo, né? Exemplo, atenção. Essa pessoa, por sua vez, do trabalho que eu vou fazer, já vai chamar a atenção. E consoante aquilo que as pessoas vão ver nela, a transformação, claramente que virá 3, 4 atletas virem ter comigo. E aquelas já vão trazer dinheiro suficiente para mim. Essa política que eu, às vezes, reino. E isso é que faz muito o meu nome. Isso é que faz o meu nome. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, a vida não é só pensar que eu sou e sou mesmo, não posso facilitar ninguém. Não, não há lei sem exceção. Não há lei sem exceção. Existe aquelas pessoas que têm vontade, mas não conseguem pagar. Né? Essas pessoas, por sua vez, tu conversa, porque até que o nosso ginásio aqui, o nosso ginásio já tem direito a personal, em todos os turnos. A pessoa vem para aqui, na Nadivest Gym, em qualquer turno tem personal para lhe acompanhar, para lhe instruir. Tem.
Agora, salvo se a pessoa só quer treinar com o Fidel em qualquer horário, aí já é outros 500, é diferente. Aí mesmo já tem o acompanhamento profissional só daquele PT. Fidel, então, quando isso acontece, claramente que o Fidel faz um pacote personalizado. Porque eu não vou fazer que eu larguei meu turno, né? Por exemplo, largo às 10, largo às 10, e tu vais me tirar da minha casa para vir te treinar às 14, eu estou de folga. Isso é meu extra. Então, para te dar treino, tu tens que me pagar. Quanto só não vou divulgar, né? Mas tem uma taxa aí para pagar, uma taxa adicional. Venham, consultem aqui no nosso PT Fidel, certeza que ele há de vos receber de boas mãos, né? Conforme ele já disse aqui, não temam. O mais importante é vocês chegarem. Agora, Fidel, tens um caso um caso talvez de superação de um atleta que ele marcou no longo da tua carreira? São várias. Ela é o exemplo. Ela, né? Então, falando-nos um bocadinho, já que ele é um exemplo. Como exemplo, eu estou a ver aqui, como exemplo, então isso obriga que você fale mais um pouquinho. Certo. Se tu veres, o problema é que as câmeras não apanham, né? O formato do corpo. Estou a ver bem. Essa é a parte boa, estou a ver bem. E acredito que o pessoal de casa também estava bem. Ela, do princípio, foi pequena. Sim. Do princípio foi pequena. Fomos treinando, depois, quando ela teve concebida, né? Sim. Acho que, por causa da digestão, sim, dilatou. Sim, depois de dilatar, fomos lutando a transformar o corpo. Pessoal, põe-se todo de pé, faz favor. Levanta só, um instante. Dê só uma volta. Uma volta. Yeah. Produção, apanhaste, né? Ela foi gorda. Depois, transformou-se e ficou gorda. Eu tinha que lutar para ver se conseguimos eliminar o índice de gordura que ela possuía no organismo. Lutamos e transformamos a gordura em fibra, ao ponto de ela estar assim, bem estabilizada. Hoje em dia o pessoal lhe vê, olha, ela é boazuda, quero ficar como ela. Muita gente até me fala, olha, eu gostaria de ficar com a Eli. Gosto de ver a Eli a treinar e gosto do corpo dela. Isso é um exemplo de superação. Realmente é uma transformação, conforme disseste muito bem, excepcional, mano. E pá, vocês estão de parabéns. Yeah? Estão de parabéns. Maninhas, o que é bom muitas das vezes não demora, isso é sabido. Quero aqui agradecer pela vossa presença, primeiramente, né? E vos deixar à vontade, que é para mandarem algumas mensagens para o pessoal que vos acompanha, talvez fãs, simpatizantes ou mesmo admiradores. E que tal fazê-los também um convite, não é? Aproveitando aqui as nossas câmaras. Eu quero dizer-vos que não existem chás milagrosos para emagrecer. Não existem medicamentos que vão te dar bunda, que vão melhorar a tua performance física. Tu precisas ir a uma academia, pode não aparecer na nossa, mas ir a uma academia, fazer a matrícula, contactar um personal ou um instrutor, porque tem diferença, não é? E começar a praticar exercício físico e depois a alimentação também conta muito. Para as meninas que querem emagrecer, repito, não existem chás milagrosos. O processo de emagrecimento é temporário e não é repentino. Venham para a Nadveste e treinam como PT. Estamos aqui à espera. Família, treinem. Treinar é vida, treinar cuia. Treinem, família. Deixem a obesidade de lado. Não deixem que a obesidade possa vos vencer. Vamos treinar. Bem, aí ficou o convite das nossas atletas. Nossas, né? Também estou a dar uma de PT. Conforme vem também, mano, temos que trabalhar nesse corpo. Temos que trabalhar nisso. Então, deixem deste lado meio que sedentários, né? Saiam dos vossos sofás, das vossas caminhas, vão atrás do corpo em forma. E falando em corpo em forma, temos o Mano Fidel. Fiquem ligados. Irmão, também vou agradecer pela presença, por ter nos trago aqui atletas excepcionais. E quanto aos seus trabalhos, continue
continue, porque tens feito muito, mas muito bem. E isso é gratificante. Agora aproveita as nossas câmeras da Misturador Nato Podcast, esse que é o podcast de todos os angolanos e não só, para que convides aquele pessoal que tem aí talvez o seu tabu de querer ingressar a um ginásio e não só. Mano, fica à vontade. Para o pessoal aí da casa, né, eu deixo uma recomendação que não deixam com que as coisas dominam. Venham mesmo treinar, deixam o sedentarismo para trás, porque ser sedentária é doença. Corpo em forma está na Nadivest, a Nadivest está aqui em Benguela, bem situado. A Nadivest é um ginásio acolhedor, qualquer um pode chegar, matricular-se, né, e praticar exercício físico. Se quiser treinar com o Fidel está disponível a qualquer momento. É pena que atualmente o Fidel já não tem tempo de se deslocar da Nadivest para outro local para poder dar treino, porque o Fidel está completamente, com a agenda completamente apertada. Então, não vou deixar no alheio, né, sem que você saiba. Agradecer um bocado mais a essa equipa magnífica que aqui está, esse podcast, o melhor podcast de Benguela, sem dúvida. Eu agradeço bastante. E não deixo de agradecer também as minhas atletas que aqui estão presentes por representar a minha marca, Corpo em Forma, a minha empresa, Nadivest Gym. Essa é a nossa referência cá em Benguela. Ninguém pode ter dúvida, para quem encontrar essa marca na rua, essa é a nossa referência. O Fidel estará sempre disponível quando vocês puderem. Muito obrigado. Boas, família, aí foram aquele lado meio convidativo, né, para vocês lá de casa. Então, está dito pelo nosso PT, personal trainer, e nossas atletas. Nós, Misturador Nato Podcast, estamos sempre on para vocês. E mais, se não ativou, ou seja, se não se inscreveu no nosso magnífico canal Misturador Nato Podcast, este é o momento, e aproveita ativar o sininho das notificações para que não percas nenhum episódio deste magnífico programa. Eu, Umbagani, hoje não estou na minha tenda, que é o habitual. Tivemos que sair para fazer algo diferente, visitarmos a casa Nadivest, né, conforme foi dito pelo nosso PT, que também espera por vocês, e o Corpo em Forma, que é a sua marca, que se precisares ter um corpo em forma, não hesite, o PT Fidel estará cá. Fiquem bem, com compromisso de voltarmos no próximo episódio. Nós estamos on, e se estivermos off, sabem muito bem onde nos encontrar. Misturador Nato Podcast. Foi.